Curso Sempre. Inteligência em concursos. Oi, 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 meus amigos e amigas concurseiros e concurseiras, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho aí sobre a administração pública, o que vai incidir aí, uma mega revisão rápida aí sobre o que vai incidir na tua prova da Polícia Federal para o cargo de agente administrativo aí do edital, né, desse início de 2014 aí. Meus queridos, dá uma olhadinha lá para nós, a gente tem de cara, veja lá, ó, o decreto DL 200 de 67, né, que dá algumas diretrizes que são importantes para nós. Veja lá, ó, poder executivo exercido pelo presidente, pelos ministros, né, presidente da República e os ministros de Estado, certo? Ministros e presidentes exercem atribuições de competência constitucional, legal, regulamentar, auxiliados pelos órgãos que compõem a administração federal, certo? Então, meu querido, sobre, né, os poderes, eu tenho quais poderes? Então, não esqueçam lá, eu tenho o poder executivo, o poder legislativo, poder legislativo e o poder judiciário, certo? Não esqueçam disso aqui. Muito bem. Aí, a administração federal, meus queridos, ela é compreendida entre a administração direta e a indireta, certo? Dá uma olhadinha lá, a administração direta, o que ela contempla? Serviços integrados na estrutura administrativa da presidência e dos ministérios. E aí, a administração indireta, concurseira, ela compreende as categorias de entidades com personalidades jurídicas próprias. Vamos fazer um esquema aqui, um esquema para facilitar a vida de vocês. Então, eu tenho aqui, certo? Olha lá, né? A administração pública, certo? E aqui eu tenho, ó, a administração direta, que é composta por quem, meus queridos, né? Pela presidenta e seus ministros. Sim ou não? Muito bem. E aqui eu tenho a administração indireta. A administração indireta, alminhas, né? Ela é subdividida, ela tem algumas, como eu disse ali, que compreende categorias de entidade com personalidade jurídica própria. Quais são elas, né? Eu tenho ali, dá uma olhada lá no slide, eu tenho a autarquia, que tem algumas características dela importantes ali. Eu tenho as empresas públicas, vamos colocar aqui então, olha lá, autarquia. Eu tenho as empresas públicas. Eu tenho, olha lá, concurseiro, de novo, ó. Eu tenho a Sociedade de Economia Mista e as fundações públicas, né? Sociedade de Economia Mista e as fundações públicas. Essa aqui é a estrutura, então, que a gente tem, né? Em relação à administração direta e indireta da administração pública. Beleza? E aí, concurseiro, só exemplificando ali, né? Exemplo de autarquia. Conselho Regional Federal de Medicina, Conselho Regional de Arquitetura e Agronomia, hoje tem o SOL de Arquitetura, né? Os conselhos de uma forma geral. Exemplo de empresa pública, Caixa Econômica, né? Caixa Econômica é uma empresa pública. Outra empresa pública, os Correios, né? Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Exemplo de Sociedade de Economia Mista, Petrobras, né? Petrobras, lembra que foi aberto o capital dela aí há um tempo atrás. Além disso, né? Exemplo de fundação, IBGE, a FUNAI, tem as características ali para vocês darem uma olhada. Sobre a estrutura do Estado, então, né? Não esqueça que a estrutura ela é composta de três, olha lá, ó, três poderes, que é o executivo, que nós falamos, o legislativo e o judiciário. E eu tenho os níveis dos poderes também, né? Que eu tenho o nível da União ou Federal, o nível dos estados mais o Distrito Federal,
e o nível dos municípios. Não esqueçam disso aqui, beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Seguindo lá, concurseiro, e aí eu tenho outra figura importante que é o aparelho do Estado, né? E o Estado, veja só, aparelho do Estado, o que se consiste o aparelho do Estado, concurseiro? Olha lá, constituído pelo governo, ou seja, né, os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, o corpo de servidores, funcionários e a força militar. Já o Estado, certo? Ele contempla não só o aparelho do Estado, mas o chamado também sistema constitucional legal. E aí eu queria chamar a atenção para vocês, né, para o chamado DASP. Vamos tomar cuidado, volte e meia aparece aí, ele pode, né, por que não aparecer para vocês, né? DASP é o Departamento de Administração do Serviço Público, surgiu em 36, ok? Departamento de Administrativo do Serviço Público. Quais eram os objetivos específicos do DASP, concurseiro? Veja lá, ó. Centralizar a administração pública, reorganizá-la, definir a política do que diz respeito à gestão de pessoal, organizar. Lembre-se, né, que o DASP tem a ver com a estrutura burocrática, mas nós já vamos falar sobre isso. Racionalizar métodos e procedimentos, racionalizar também processos, tá? E aí o decreto 83.740, que fala sobre o Programa Nacional de Desburocratização, né? Ele também buscava algumas coisas. Essa desburocratização é importante a gente dar uma olhada. Quais eram os seus objetivos? Olha lá, melhorar o atendimento aos usuários do serviço público, redução da interferência do governo e também agilizar a execução dos programas federais. Além disso, controlar a fiscalização, fortalecer a livre empresa e frear o excessivo crescimento da administração indireta. E por fim eu tenho o famoso, né, e esse aqui volte e meia pinta em prova, concurseiro, vou apagar aqui para não virar bagunça. PDRAE 95. Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, tá? Surgiu em 95, né? Dá uma olhada lá, ó. Em resposta à crise generalizada do Estado, obteve o objetivo de resgatar a autonomia financeira, a capacidade de implementar políticas públicas e serviu como estrutura para o modelo de administração pública gerencial, certo? E aí vamos falar um pouquinho agora desses três modelos ou três formas de administração pública. Eu estou falando da administração pública patrimonialista, burocrática e gerencial. A administração pública patrimonialista, concurseiro, né? Olha lá, o aparelho do Estado funciona como extensão do poder soberano, ok? Não existia distinção entre poder público e poder privado. Além disso, né, o servidor, ele possui status real de nobreza. E atenção para isso, a corrupção e o nepotismo foram características, né, inerentes ao modelo patrimonialista, né? Existia muita corrupção e muito nepotismo, certo? Existia também uma característica de contraposição em relação ao capital e à democracia. Isso eu estou falando da administração patrimonialista. Depois da administração patrimonialista, surgiu o modelo da administração burocrática, que ele vem com o objetivo justamente o quê? Né? Ele vem para quebrar essa composição de corrupção e nepotismo existente no modelo patrimonialista, né? Então ele vem com controle, com uma forma de gestão, por isso o nome, né, burocrático, no sentido de estruturar, de estabelecer processos, e aí tem tudo a ver com aquela questão do DASP. Aliás, o DASP, né, ele veio, ele coincide a época aí no sentido de processualizar, de controlar, de estabelecer padrões, enfim, no sentido de ter controle para não existir ou evitar, pelo menos, que existisse a corrupção e o nepotismo. Então, olha lá, dá uma olhada, coincidiu com o período da ditadura, surgiu para combater a corrupção e o nepotismo do modelo inerente no modelo patrimonialista. Atenção para isso, concurseiro, princípios orientados ao desenvolvimento. Muita gente acha que isso é característica gerencial e não é. Olha lá, ó. Profissionalização, ideia de carreira, hierarquia por funções ou funcional, princípio da impessoalidade, todo mundo tratado da mesma forma, e o formalismo, tudo isso, meus queridos, né? Isso aqui é característica
burocrática, não esqueçam disso. E o modelo burocrático, ele tinha como razão de ser, né, o controle, ok? Então, justamente para quê? Para eliminar aquela corrupção, aquele nepotismo do modelo anterior. E aí, devido a esse controle excessivo, rígido, essa centralização que existia, acabou-se, né, um ponto negativo, que acabou-se por esquecer do quê? Dos serviços básicos, né, da efetividade dos serviços básicos, do servir à sociedade. E com isso, né, teve esse questionamento em relação a esse legado negativo. Muito bem. Tomar cuidado que o entendimento da burocracia, do modelo burocrático, né, ele é diferente do que a gente entende na essência como burocrático do dia a dia. Nós entendemos burocrático, né, como algo que atrapalha. E de acordo com a teoria do Max Weber, né, a teoria da burocracia, ele coloca a burocracia como organização no sentido de buscar a excelência. Ou seja, a partir do momento que eu burocratizo, que eu tenho controle, que eu entendo e compreendo e controlo todos os processos, eu fico mais fácil de eu atingir a excelência, beleza? Muito bem, concurseiro. Aí eu entro no modelo gerencial, né, que surgiu na metade do século XX, que teve como base, como nós falamos, o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado de 95, né, que vai buscar o quê? A eficiência, vai buscar, né, a melhor forma de desempenhar as atividades. E ele substituiu o foco no controle do modelo burocrático para o foco no resultado, tá? As estratégias eram voltadas para quê, né? Para a definição dos objetivos do gestor, para a autonomia do gestor sobre os seus recursos materiais, pessoais, humanos e financeiros, né? Era essa a ideia. Além disso, existiu o controle, assim, a cobrança em relação às ações era feita posterior à execução e não durante o processo como o modelo burocrático estabelecia. E a administração gerencial, meus queridos, eles trazem um modelo privado, ou seja, as diversas ações que existiam na administração privada como parâmetro para a administração pública. Parâmetro, não modelo, né? Porque a gente sabe que os seus objetivos são distintos. O objetivo da administração privada é o quê? O lucro. O objetivo da administração pública é o quê? Né? O servir à sociedade, servir ao cidadão. Então eles trazem agora, nada impede de trazer como parâmetro ações que dão certo na administração privada para a administração pública, certo? Olha lá, o modelo gerencial tem os seus modos na iniciativa privada, busca, né, a ideia de estado mínimo, onde eu concentro lá a desestatização ou a privatização, como queiram, né? O Estado vai ficar com responsabilidade somente daquilo que lhe compete de fato, o resto eu vou ceder, vou conceder, vou privatizar, ok? E tem alguns objetivos, dá uma olhadinha lá, ó. Formação de parcerias, foco em resultado, visão estratégica e estado catalisador. Certo, concurseiros? Muito bem, vamos mudar de assunto agora. Eu queria falar para vocês, né, sobre governabilidade, governança e um termo que volta e meia aparece junto com esses dois aí, que é o accountability, ou accountability, como queiram aí, tá? O que é governabilidade, querido? Refere-se ao quê? Ao poder político em si, né? Dá uma olhadinha lá, deve ser legítimo e contar com o apoio da população de seus representantes. Podemos dizer que governabilidade atenção, isso aqui foi afirmativa de prova, é a capacidade política de se governar, né? Esse é o entendimento, certo? E assim, como que eu vou adquirir governabilidade? Eu posso afirmar que um governo que possui governabilidade, né, uma gestão que possui governabilidade, é a gestão que possui os apoios políticos necessários para poder gerir, ok? E aí eu queria que vocês tomassem cuidado com dois termos que às vezes aparecem em prova, que é o clientelismo e o fisiologismo. O clientelismo, concurseiro, né, refere-se ao quê? A relação política, a negociação política para apoios, né, em determinados programas, projetos. Tipo assim, né, fulano do partido tal, você me ajuda a aprovar tal projeto, daí ele fala, então você me ajuda nesse outro. Assim a gente negocia. Isso é clientelismo. Agora, fisiologismo é quando existe essa negociação, mas em prol de interesses pessoais e não interesses da população. Portanto, né, o clientelismo é lícito, o fisiologismo é ilícito. Agora, a governança, concurseiro, né, ela tem relação com o quê? Com a competência técnica de gerir, né, com a execução, obras, as obras que a gente visualiza feitas por parte do governo. Manja, tipo o PAC, que tem lá as ações em si, né, estradas e tal, isso é aplicações de governança, ou deveriam ser pelo menos, né? É quando o governo vai transformar, né, em realidade as decisões que ele toma. Isso é governança. E aqui tem 5 itens, né, sobre a forma e o molde da governança. Dá uma olhada lá, ó.
forma pela qual o governo se organiza para prestar serviço à sociedade, forma de gestão dos recursos públicos, da divulgação das suas informações, da relação com a sociedade civil, o acordo institucional necessário para a implementação da política pública. Cuidado, concurseiro, com isso aqui, olha lá, sem governabilidade é impossível governança. Afirmativa, o professor Agostinho Paludo traz isso pra gente lá no seu livro. Sem governabilidade é impossível governança. O que eu quero dizer com isso, né? Se eu não tiver apoio político, como é que eu vou apoiar os projetos para poder desenvolver as obras? Esse é o entendimento. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, ok? E aí, concurseiro, eu queria mencionar para vocês agora uma tendência que tem aí, que começou a pintar em prova e que a Banca CESP gosta bastante, que é a chamada governança eletrônica ou e-governance, né? Pode aparecer assim na tua prova, tá? Ó, como governança eletrônica ou e-governance, ok? Um desses dois aqui. Vamos lá, dá uma olhadinha lá para nós, ó. Também chamada, olha lá, também chamada de e-governance. Também chamada de e-governance. Envolve políticas, estratégias e recursos necessários à efetivação do governo e surge como meio de interação entre o governo e os governados. E o que vai acontecer? O que faz, concurseiro, né, a governança eletrônica? Olha lá. Divulga as informações, facilita os serviços públicos, dá suporte à elaboração de políticas públicas e abre o canal de participação do cidadão no processo decisório. Eu posso afirmar, isso aqui foi a afirmativa de prova, concurseiro, olha ali por último, ó, que a governança é um potencializador de boas práticas e catalisa as mudanças mais profundas na estrutura do governo. Ok? Ou seja, governabilidade, eu falo do aspecto político, governança, eu falo do aspecto de administração, de gerir, de obras, de atividades. Então, esse é o entendimento. E aí eu tenho o termo accountability, né, que ele tem um entendimento no sentido de aumentar a responsabilidade por parte dos governantes, certo? Pelo entendimento seguinte, a verba pública, ou seja, a verba que os governantes utilizam é de quem? É do povo. O povo paga, ele quer receber de volta essa verba pública através de obras, através, né, de ações. Esse entendimento. Então eu tenho que prestar conta, né? Eu tenho que esclarecer para onde foi o dinheiro, de que forma isso foi dinheiro. E aí a gente fala que o accountability ele acontece em 3 dimensões. Veja lá, ó, informação, justificação e punição. Ou seja, eu preciso informar, né, para onde foi, ou de que maneira esse dinheiro foi, explicar por que ele foi para lá, ou mesmo, né, no caso de justificativas inadequadas, o punir, ok? Ou seja, são diferentes modos, eu posso afirmar que são diferentes modos para evitar, né, o abuso público, o abuso da utilização do dinheiro público, que é do povo e não do governo. E aí eu tenho 3 tipos de accountability, tá? Eu tenho a accountability vertical, horizontal e societal, ok? O accountability horizontal é quando acontece a fiscalização, entenda essa palavra, fala accountability, lembre de fiscalização, tá? É quando acontece a fiscalização dentro dos próprios poderes, né? Eu tenho executivo, legislativo e judiciário, um fiscaliza o outro. Isso é accountability horizontal, mesmo nível, né? E eu tenho accountability vertical, onde acontece o quê, né? A população vai fiscalizar, né, o governo e a política, certo? Eu tenho a população que vai fiscalizar, né? Ou seja, é no sentido vertical aí a fiscalização. Uma característica, como já caiu de prova, de um exemplo, né, melhor dizendo, de accountability vertical, concurseiro, é a eleição, o voto, né? O voto, quando eu voto, é uma forma de fiscalizar. Por quê? Porque se a pessoa não agiu adequadamente, eu não voto mais nela. Simples assim. E aí eu tenho a accountability social ou societal, mesma coisa, que significa o quê, né? Refere-se a essa fiscalização ligada a entidades sociais, como, por exemplo, associações, ONGs, mídias, né? Quando há mídia, quando as ONGs fazem esse papel de fiscalização aí. Beleza, beleza, beleza? Vamos falar um pouquinho aí sobre o plano, essa parte estratégica, então. Não esqueça que eu tenho, né, a missão, a visão e os valores, né? Missão, o que é? A razão de ser da organização. Ok? Enquanto visão é onde eu quero chegar, né? Onde eu espero enquanto organização, chegar. E aí eu vou trilhar esse caminho para chegar a um determinado lugar, local, objetivo,
estabelecendo o quê? Priorizando os valores que eu tenho, né? Os valores, meus valores que eu tenho como organização, que eu julgo ser correto. Ou seja, eu vou agir de acordo com aquilo que eu julgo ser correto. E quando a gente fala em planejamento estratégico, concurseiro, né? Eu tenho que lembrar de uma metodologia estratégica que chama-se BSC. Cadê? Né? Deixa eu apagar aqui de novo. BSC, né? Balanced Scorecard. Ok? Balanced Scorecard. Tá? Olha lá, ó. Então uma metodologia, uma ferramenta, né, que vai utilizar para busca o equilíbrio organizacional através de 4 perspectivas básicas. Ela vai analisar a perspectiva de finanças, olha lá, a perspectiva de clientes, a perspectiva de processos internos e a perspectiva de aprendizagem e crescimento organizacional. Concurseiro, veja só, como que você vai fazer essa análise? Através de indicadores. Eu vou analisar indicadores financeiros, indicadores em relação ao ponto de vista do cliente sobre a organização, dos processos internos e assim como de aprendizagem e crescimento organizacional. Ou tem um parâmetro, um indicador que vai ver para verificar o que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim para poder equilibrar as ações. Atenção, né? Essas são 4 perspectivas básicas, eu tenho que memorizá-las, certo? Mas eu posso ter uma quinta se assim for necessário. Se o segmento, se a análise necessita, não é obrigatório somente os 4. Esses são os 4 básicos. Se eu quiser inserir mais um, eu posso inserir. Qual o objetivo do BSC? Olha lá, ó, busca estratégias e ações equilibradas em todas as áreas que afetam a organização. Permite direcionamento de esforços para ações de maior competência e detectar incompetências também. E gente, cuidado com isso, né? O foco do BSC é comportamento, não é controle, ou seja, ele vai trabalhar com o processo de conscientização, tá? Lembre-se que o processo organizacional ele é desenvolvido, composto por 4 etapas. Olha lá, planejamento, organização, direção, né, que eu entendo como coordenação e liderança, e controle, né, as quatro etapas aí do processo organizacional. Da departamentalização, concurseiro, quais são lá os 6 tipos que eu tenho? Por funções ou funcional, por produto ou serviço, por localização geográfica ou geográfica, por cliente, por processo ou por projeto, né? São as 6 que eu tenho. Lembre-se também que eu tenho que identificar seus pontos positivos e negativos, que é o que mais incide. Do tipo, né? Por exemplo, aqui, ó, né? Da departamentalização funcional, eu tenho a liderança comum e tenho a chefia comum e a economia de escala. Por quê? Eu posso ter um cara com competência técnica em determinada área para cuidar de diversos processos, produtos ou projetos. Enquanto que, por exemplo, na departamentalização por produtos, eu vou ter que ter uma especialidade daquela para cada produto e assim por diante, né? Então, a economia de escala é uma característica também. Por outro lado, né, ela serve, né, o foco é individual, o foco é departamentalizado, ok? Além disso, é inadequada quando existe tecnologia ou circunstâncias externas mutáveis ou imprevistas e assim por diante. Lembre-se também, concurseiro, que eu tenho a chamada estrutura matricial. Cuidado com isso, essa aqui volta e meia aparece. Olha lá, ó. A estrutura matricial é caracterizada pela coexistência de 2 ou mais tipos de departamentalização. A departamentalização é a especialização horizontal decorrente da divisão de trabalho. Normalmente, na estrutura matricial, temos a convivência de departamentalização funcional, mais projeto ou produto. Cuidado com isso. Lembre-se também que a departamentalização por projeto, eu posso considerar uma departamentalização por produto temporária, né? Por quê? Porque eu vou desenvolver um resultado, seja um produto ou um serviço, e o projeto eu tenho um prazo determinado, tem um início e um fim determinado aí, ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Sobre gestão de processo, lembra dos termos importantes aqui também, olha lá, ó. Macro processo é a visão geral de todos os processos. Vamos de baixo para cima, melhor. Tarefa é a menor divisão de trabalho. Aí eu tenho atividade, que é um conjunto de tarefas. Eu tenho o subprocesso, que vai ser uma parte específica do processo, um conjunto de atividades. Eu tenho o processo, né, que vai ser um conjunto de operações, certo? Conjunto de subprocessos, que vai formar o macro processo, que é a visão geral de todos os processos aí. Lembre-se que o fluxograma, né, ele vai representar esse processo, o macro processo, de maneira
gráfica, ok? E aí, sobre descentralização e desconcentração. Olha lá, ó, ocorre a chamada descentralização administrativa quando o Estado executa suas tarefas através por meio dos órgãos e agentes integrantes da administração direta, né? Os serviços são prestados pelos órgãos do Estado, despersonalizados, integrantes de uma mesma política. Determina a função, calma aí, olha lá, descentralizar. Então, assim, meu querido, vamos esclarecer aqui. Quando eu descentralizo, certo? Eu estou separando de órgão, está saindo de um órgão indo para uma outra pessoa jurídica. E quando eu desconcentro, ele está na mesma pessoa jurídica, mas não está mais concentrado em um único local. Desconcentrado, mesma pessoa jurídica. Descentralizado, né, pessoas jurídicas distintas. Olha lá, ó, o que fala para a gente. Descentralização administrativa ocorre quando o Estado desempenha algumas de suas funções por meio de outras pessoas jurídicas, como acabamos de falar. A descentralização pressupõe duas pessoas jurídicas distintas, o Estado e a entidade que executará o serviço. A descentralização administrativa acarreta a especialização na prestação do serviço descentralizado, conforme o DL 200. E a desconcentração, querido, é a simples técnica administrativa utilizada no ato da administração, tanto na administração direta quanto indireta, de desconcentrar do único, né, mantendo a pessoa jurídica as atividades ali. A desconcentração ocorre quando a entidade da administração encarregada de executar um ou mais serviços distribui competências no âmbito da sua própria estrutura. Pressupõe obrigatoriamente a existência de uma única pessoa jurídica, ok? Cuidado com isso aí. Para finalizar, concurseiro, que já estamos com o tempo explodindo aí, ó, gestão de contratos, né? O contrato é obrigatório no caso de concorrência, no caso de tomada de preço, no caso de dispensa e inegibilidade, que a gente falou lá atrás da licitação. Justamente, né, para atingir o limite de concorrência em relação, né, às aquisições, às garantias e às obrigações futuras que aquele fornecedor vai ter ou deve ter. Agora, o contrato ele pode ser em alguns casos facultativos, como por exemplo de convite, como por exemplo quando eu tenho uma aquisição por parte do Estado que a entrega é imediata, não tem prazos posteriores, né? Ou ele pode ser substituído por uma carta-contrato, uma nota de empenho, uma autorização de compra ou ordem de serviço, né, de execução de serviço, que é a famosa OES, certo? A administração pública ela pode rescindir o contrato, concurseiro, né, unilateralmente, ou seja, mesmo que a outra parte não concorde, em alguns casos, como por exemplo, olha lá, no não cumprimento ou irregularidade, na lentidão do cumprimento, sobre atrasos injustificados ou paralisação da obra, certo? E aí, para a gente finalizar, eu queria falar para vocês aqui algumas cláusulas contratuais que são obrigatórias, que isso aqui tem uma incidência muito grande em prova, né? Eu tenho 9 cláusulas que são fundamentais. Veja lá, ó, eu tenho que, de forma objetiva, né, caracterizar os elementos característicos do objeto licitado, qual vai ser o regime de execução, ou seja, né, a modalidade específica, o seu preço, condições, critérios e a periodicidade, o início da execução, conclusão e entrega, do que diz respeito, né, à execução do trabalho em si, as garantias exigidas para assegurar a execução, né, as garantias de que vai acontecer quando for solicitada, os direitos, penalidades e multas que ambas as partes devem constar no contrato também, assim como os direitos, né, de ambas as partes no caso de rescisão. Eu tenho que estabelecer câmbio, quando for solicitado, ou seja, se tiver cotação de moeda, eu tenho que colocar, se for uma compra feita em dólar ou em euro, eu tenho que colocar qual a cotação da comercialização, e a vinculação do edital de licitação ao termo de dispensa, né, e convite, além da proposta do vencedor, tem que estar também atrelada ao contrato. Certo, meus queridões? Olha só, assim a gente finaliza, né, a administração pública. Eu quero te desejar uma boa prova, eu quero que você lembre-se, né, que você estudou, que você se dedicou e que no domingo não é o dia da prova, mas é o dia da tua aprovação, da realização, da concretização do sonho da carreira pública. Vai ser domingo agora, meus queridos. Um grande abraço para vocês. Vão com Deus, vou estar torcendo por cada um. Um grande abraço. Valeu, até uma próxima oportunidade.